Se a gente conseguisse, pelo menos, tirar esses grandes empecilhos, essa mania que a gente tem de podar a menina ou de botar diferença, de limitar demais, assim, já seria uma coisa futura, assim, para os adultos que vêm. Eu acho que eu já tive a sorte de ser filha de uma, que às vezes a gente diz assim, uma proto-feminista. Uma mãe que já me trazia coisas que me deram uma boa base de questionamento de por que isso tem que ser assim. Eu não fui daquela família tradicional que a mãe fica em casa cuidando dos filhos e o pai trabalha. Minha mãe trabalhava tanto quanto meu pai ou mais que o meu pai. Você vai trabalhar. Já teve esse papo de tipo, né, a sua vida é tua, você é responsável por ela. Eu sou nascido e criado numa família só com homens, praticamente, né? Minha mãe sendo a única, meu pai e mais 2 irmãos. Eu tenho uma criação machista, né? Isso acho que é quase que inerente hoje, né? Os homens com 30, 35 anos serem criados dessa maneira, né? Em que a minha mãe, de certa maneira, servia o meu pai, almoço, aquele tipo de coisa todo. A Débora é ultra... Não dá pra dizer que ela é ultra militante, porque ela não sai na rua, né? Mas a Débora é super consciente e briga muito e conseguiu inserir muitos conceitos dentro de mim que eu não tinha a mínima ideia, né? Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau, pau, pau. Não é de pau, é de Nescau, vai parar no hospital. Tchau, tchau. Eu quero ser uma mulher que seja não só um exemplo para as minhas filhas, quero que eles vejam isso no dia a dia. Não só aqui dentro de casa, na maneira como a gente lida com as coisas. Eu sou de uma família de 3 filhos, eu sou a mais velha. A gente sempre conversou muito, sempre foi muito crítico. Todo mundo sempre teve voz, sempre teve opinião. Eu nunca me senti dentro de casa subestimada a nada, né? Porém, o mundo, né, acho que a realidade, os meios em que eu vinha a frequentar, a escola, em várias situações, eu me via não só subestimada, mas acho que é como se a minha condição tivesse colocado à prova a obrigação de ser isso, de ser aquilo. Acho que são muitas as obrigações nesse sentido. Eu venho de uma família em que eu tenho 2 irmãs e tenho a minha mãe. A minha avó era muito presente e tal. E durante muito tempo eu não fazia nada em casa. Ninguém me cobrou disso, né? Depois de um tempo eu vi que as minhas irmãs eram cobradas, eu não. Tinha essa coisa de o ajudar e tal. Eu não me sentia responsável por aquilo. Então essa é uma questão cultural que precisa ser quebrada, né? E assim, é um aprendizado se a gente foi educado de um jeito, ouviu tantas coisas, né? Um modo de pensar, enfim. A gente também acho que já voltou um pouquinho atrás de que assim, a mulher vai trabalhar, beleza, mas assim, então ajusta, vai ser o homem que vai ficar. Quem vai fazer esse papel que é tão importante, que a gente já entendeu que é tão importante pros filhos, assim. Lógico que não acho que volta pra trás, não acho que nenhuma mulher vai tipo, não, vou só ser mãe, dona de casa e não vou ter interesse próprio e aí já vem a minha geração com tipo, opa, pera lá, mas eu também quero ficar com os meus filhos. A gente vai ir para as cambalhotas, tá? Vamos lá. Ela tem um canal, ela grava um monte de coisa. Graças a Deus a gente nunca pensou em qualquer tipo de impeditivo, você não pode fazer por você ser mulher, né? Ela diz, ela quer ser desenharista, né? Que eu acho que é desenhista com artista, né? Quando a Alice nasceu, a Débora era super contra coisas rosas de menina, né? Tanto é que a Alice quase não tinha coisa rosa, né? Era coisa mais neutra, branco, azul, enfim, amarelo. E tentando evitar o máximo rosa, né? E a Alice já com uns 3, 4 anos aí começou a querer as coisas rosas, daí a Débora dizia, onde é que eu errei, né? Tipo, que a gente tentando tirar isso, né? Mas era um gosto dela, a gente também deixava, né? Então tem muito disso, assim. Tem horas que a Alice me faz umas perguntas que eu meio que não sei muito responder. Por exemplo, a gente tava andando no trânsito, um taxista me fechou. Daí foi super nervoso, ela mordeu assim a boca, nananã.
E aí não sei o que ela falou de, mas como é que você sabe que era um homem? Eu falei, o titio que tá dirigindo, o taxista e tal. Mas como é que você sabe que era um homem? Eu falei, filha, porque é muito raro uma taxista mulher. Por quê? Em primeiro lugar, por muito tempo, as mulheres eram proibidas de dirigir. Então você vai ouvir por aí que é porque as mulheres não sabem dirigir como os homens. Não é verdade, tá, filha? É porque as mulheres foram proibidas de dirigir ou precisavam ficar em casa cuidando de tudo em casa e só os homens iam pra rua. E tem outra, filha taxista, ele passa o dia todo na rua com estranhos entrando no carro dele. É um pouco mais inseguro pra uma mulher fazer isso, você não acha? Mas não sei, mãe, eu sou muito forte, eu dou logo um soco. É verdade, Alice, você podia ser uma taxista. Assunto encerrado, mas sabe? Na hora que ela faz a pergunta é tanto pra mim e ao mesmo tempo, tentando entender como que ela pode se colocar, sabe? Essa idade da Alice em particular, 7 anos, é isso, assim. É a percepção, é juntar um quebra-cabeça todo e você vai ouvindo, né? A mulher precisa, né? Isso acho que é o que a gente mais ouve, né? A mulher precisa se dar o respeito. A mulher precisa se vestir adequadamente. A mulher precisa estar arrumada. A mulher precisa ter o corpo do verão. Acho que a mulher precisa ser deixada em paz nesse sentido, você entendeu? As pessoas, eu acho que só têm capacidade de dizer eu não preciso disso, eu não vou aceitar isso, quando elas têm muita segurança de que são amadas de qualquer maneira, que são amadas quando falam o que querem, quando se colocam. E às vezes eu acho que isso não é muito permitido para as meninas já. Eu já consigo ver nessa idade da Alice de 7 anos... os meninos, né, mãe? Eles sempre fazem isso com as meninas. Então ela já vem assim com esse, ela também já entendeu que há essa quase separação, assim, a coisa dos meninos e das meninas, ou dos homens e das mulheres. Ela tem que aceitar tudo. Se outra pessoa tá incomodando ela, que tem que ser a que cede, ela, sabe? Já vai criando essa coisa como se ela tivesse que ser sempre maleável e não pudesse falar, ei, isso aqui não tá legal, sabe? Assim, não podendo causar. Eu queria que ela se sentisse segura e amada o suficiente pra, causei, não tô afim, não tá legal. Que ela não gosta mais que corte a franja dela. Eu já sei o jeito que a Ana Beatriz gosta. Ela gosta torto, não é, filha? Arranjei um novo amor, sorriu para mim, não disse nada, porém fez um jeitinho de quem quer voltar. Mas o que eu acho em relação a educar, quando eu penso nas minhas filhas em relação a isso, é incrível como a gente educando, a gente acaba se reeducando também. A gente acaba repensando o nosso lugar, repensando as nossas atitudes e tal. E muitas vezes eu sou machista e me equivoco e tento contornar isso e já agi de maneira que eu não gostaria de ter agido e me arrependo, e inclusive com as meninas e tal. E é tudo um crescimento, né? A gente vai mudando, a gente vai aprendendo, a gente vai refletindo, a gente vai crescendo. E que bom que é assim. E a gente se preocupou desde o início em não estereotipá-la, em não ter uma educação que fizesse aquela educação, né, de porque ela é menina, ela vai ser educada com mais proteção, com mais cuidado, tudo vai ser mais fofinho. A gente nunca quis isso. A gente até tinha uma brincadeira, o Jean dizia, as pessoas chamavam ela na rua, ou qualquer, oi, princesa. E quando ela nem falava, o Jean já dizia assim, princesa não, guerreira. A gente brincava com essa... tentava já com o mundo, a gente acho que se confrontava um pouco o mundo ao nosso redor, tentando fazer com que não fosse uma educação de uma menina dessa do cuidado, do zelo. E pelo contrário, uma educação que trouxesse força. Uma das maneiras é buscar os brinquedos em que a questão de ser menina ou ser menino não está colocada. E brincar com brinquedos que façam com que ela possa interagir com a gente e com as outras crianças. E que não estimulem nem violência, nem nada, que sejam brinquedos educativos. Não, a menina, principalmente nessa idade, ela tem que ser criança. Que a gente acabou de se mudar e eu vi que aqui perto tem uma aula de robótica. E aí ela já tá, eu falei pra ela filha, você queria fazer? Eu quero, quando é que começa? Eu quero ir hoje. Tem que ir no dia a dia ensinando e mostrando e tal. Evidentemente que a gente sabe hoje que não há diferença nessa coisa do, como se diz, meninos são lógicos e racionais e matemáticos e meninas são... Pelo amor de Deus, né, gente? Acho que assim, já deu pra entender que não é isso. Por exemplo, a Alice já tá numa idade que eu começo a me preocupar com situações de deixar ela sozinha, da própria segurança dela.
Mas eu também não quero falar assim, olha, cuidado com os homens. Não quero gerar nenhum tipo de... Mas então eu já tô chegando num ponto que assim, eu não posso fingir que tá tudo bem. Eu não posso fingir que tá tudo bem com o mundo e que ela é como um menino andando por aí. Sendo que não vão tratar ela como um menino. Vai ter várias coisas, das mais graves às mais leves, assim, né? Porque o machismo, muitas vezes, ele tá impregnado nas coisas. A gente tende a passar por cima dele, principalmente nós que somos homens e muitas vezes agimos, né? A gente não nota que nós somos privilegiados. Uma igualdade salarial também, mas acho que é muito mais do que isso. Nós somos um casal, nós somos companheiros, juntos nós fazemos. Afinal de contas, as meninas e os meninos vão cuidar de bebês, a gente pelo menos quer assim, né? Não é só a mãe que vai cuidar sozinha do bebê. A Ana Beatriz, desde que nasceu, quando ela tomou o primeiro banho, eu tava junto, eu acompanhei, troco a fralda dela. Eu virei craque em trocar a fralda, né? Agora, as mulheres já estão falando, olha só, não dá, não consigo, vou ficar louca, não quero ser essa mulher, não quero ser essa pessoa. Dá pra você chegar junto? Dá pra me ajudar? Às vezes mais de boa, às vezes brigando, às vezes tem que brigar mesmo. Eu já teve várias situações com o Rafa. Teve uma que eu lembro que é clássica, assim, ó. Que eu sei que eu tive que fazer alguma coisa de trabalho, tive que ir pra rua e ele ficou cuidando das crianças em casa. Aí chegando, eu não sei o que eu pedi, eu devo ter pedido algum favor, sei lá, pega alguma coisa, faz não sei o quê. Aí ele falou, ah, para, né? Eu já fiquei de babado João o dia todo. Eu olhei pra ele e falei, chama pai. Mas eu fiquei de babá. Você não é babá? Você é... Sabe assim, mas eu só falei, chama pai. Pronto, não teve resposta, teve pensamentos, né, assim, como, né, assim, até é bem isso, são homens que já estão ligados, já enxergaram, você reproduz isso sem querer. Que eu acho incrível, né, isso foi uma coisa que, e a Débora disse que isso é até legal, que eu sou um exemplo típico de que você consegue transformar mesmo as pessoas, né, porque tem gente que diz, não, mas eu nasci assim e eu vou ser assim pro resto da vida, né, e comigo o caso foi bem diferente, né. Eu gosto de lembrar e gosto de falar sempre o seguinte, o machismo, ele não é ruim só para as mulheres, ele é ruim para os homens. Eu lamento profundamente que muitas pessoas não estejam dispostas a mudar, porque fazer com que a gente tenha um mundo mais igual e colaborativo seria bom para todo mundo, ninguém iria sair perdendo, né? Eu acho que é muito o que se fazer ainda. Por isso que eu digo que essas pequenas mulheres, vão fazer muito mais ainda. Que bom que a Ana Beatriz nasceu nessa época. Que bom que a Frida vai nascer nessa época. Porque elas estão nascendo numa época mais livre. É aquela coisa, eu tenho várias amigas assim que tem pais que pegam super junto, super, tanto em casa quanto com os filhos. E aí, nossa, como seu marido é maravilhoso. Nossa, que paizão, tipo... E quem a gente chama de mãezona? Mulher que trabalha o dia inteiro pra sustentar os três, a gente chama de mãezona? Sabe, assim, tem muito ainda, assim, passinhos de formiga pra fazer. Mas estamos fazendo, acho. Ana Beatriz veio trazer felicidade, acho que o momento precisava. Acho que amor. E amor. E a gente precisa agora de paz. De paz. De um pouquinho de paz, né? Para que seja diferente no futuro, né? É isso que a gente quer? Uhum.